Olá, boa noite. Vou aceitar já. Ana e Kelvis. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Oi, Ana. Anne, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Como você está? Belezinha. Faz tempo que a gente não se vê, né? Parece que a gente devia se ver todo dia, mas a gente se desencontra. Pois é. Deixa eu ver o Kelvis aqui, deixa eu aceitá-lo. Pronto. Deu certo aqui, Ana. Tudo bem, Ana? Como vocês? Tudo bom. Maravilha. Deixa eu dar boa noite pro pessoal que está entrando aqui. Boa noite, pessoal. Maria, Tânia, Adriana, Carol. Cadê o Kelvin? Deixa eu ver se ele está conseguindo. Deve estar conectando. Ana, que tal esse tema dessa live, hein? Muito bom, né? Né? Falar de coisa nova, diferente. Exatamente. Maravilha. Ótimo. Deixa eu ver aqui o Kelvis. Pronto, agora ele vai conseguir entrar. Deixa eu ver. Ana Ju, Dani Marques, boa noite. Ó, o Kelvis entrou também. Olá! Oi, gente, boa Oi, noite. tudo bem? Me escutam bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. E você, Ana? Tá Aqui, ouvindo bem? O Kelvis? aqui tá meio puladinho ainda. Eu não tô vendo ele. É? É Ou você assim Eu agora? também A gente não tá vê mais todo mundo? um eu pouquinho, não a vejo a Dani. conexão parece ruim, mas deixa eu ver aqui. Perfeitamente. Você, Ana? Tá te ouvindo bem? O Kelvis? Oi. Ana, eu tô ouvindo Eu é que você. não vejo. É? É, na... É, acho que agora é assim, quando tem mais de duas pessoas, você só vê o host. Que estranho. Esquisito, né? No Instagram, de vez em quando, prega umas peças na gente, né? Hum. Do Kelvis está rodando um pouquinho, né? Agora eu queria saber do seguinte, pessoal que está entrando aqui, vocês sinalizem aqui pra gente se vocês estão nos ouvindo bem, se estão vendo. Dá um joinha aqui para mim, coloca aqui para mim, por favor. Que aí a gente já vai ter também uma noção aí da conexão, como é que está. Vocês estão conseguindo nos ouvir, nos ver bem? Do Kelvis, para mim, tá processando ainda. Você tá. A Ana tá conseguindo ver e ouvir tranquilamente. Ó, aqui tá tudo ok. Deixa eu ver aqui. Alguém pode me dar um joia, gente? Vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem. Pessoal que tá aqui online. Ó, o Kelvis saiu, ele deve tentar novamente. Enquanto isso, gente, vocês fiquem à vontade para chamar, né? Aquelas pessoas que vocês sabem que se interessam pelo tema e também que querem, né, gente, saber novidades sobre intervenção, ABA, por que RFT, equivalência de estímulos, né? Esses nomes estranhos, diferentes, ACT, como é que eu falo? ACT ou ACT, depende, né? Se você é brasileiro, se você não é, como você quer falar, o que significa isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso na prática. Então, vamos fazer o seguinte, Ana, vamos começar, porque quando o Kelvis conseguir novamente entrar, ele já vai conectando aqui com a gente, tá? Beleza. Certinho? Então, ótimo. Bom, Ana, a gente tá aí, né, falando sobre... A gente já vem falando, na verdade, há um bom tempo, né, Ana, sobre RFT,
sobre equivalência de estímulos, sobre ACT, e gera muita curiosidade, né? Para algumas pessoas que ainda não conseguem fazer a implementação, né, de AFT, de ACT. O que seria isso? É uma teoria? É uma abordagem? Por que eu preciso implementar nas intervenções dos meus aprendizes? O que eles vão ganhar com isso, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes dúvidas, né? Até porque algumas pessoas acham um pouco difícil, né, compreender a teoria, e quando a gente não compreende, para colocar isso em prática fica um pouco ainda mais complicado, né? Então, Ana, vamos falar um pouquinho sobre o significado de equivalência de estímulos, FT e ACT. Vamos. Bom, então, equivalência de estímulos é um processo comportamental, como os outros princípios que a gente estuda. Então, o princípio do reforçamento, o princípio da extinção, né, a definição de contingência de comportamento, o conceito de discriminação, o conceito de discriminação relacional, e dentro dessas monte de coisinha aí que a gente estuda, né, e observa sobre o comportamento, e nomeia e descreve, tem a equivalência de estímulos, né, o paradigma da equivalência de estímulos, que é um modelo, né, experimental para que a gente entenda a maneira pela qual a gente é capaz, os processos pelos quais a gente é capaz de usar palavras e entender o significado delas, né? Então, a maneira como a gente é capaz de produzir símbolos que podem ser equivalentes a ideias, coisas, conceitos e etc. Então, isso é equivalência de estímulos. RFT, teoria das molduras relacionais, é uma teoria complementar à teoria do comportamento verbal do Skinner, aquela que está colocada direitinho, bonitinha lá naquele livro de 53, 7? 3. Então, a teoria do Skinner explica um monte de coisas sobre controle de estímulos, controle múltiplo, audiência, operantes verbais, qual, né, a característica de cada um, como a gente aprende, como eles se desenvolvem, tudo isso, como eles se relacionam. E a RFT, a teoria das molduras relacionais, que vem quase 50 anos depois, ela dá continuidade a isso, né, para a gente conseguir entender como é que se desenvolve o comportamento do ouvinte. Então, como que a gente produz regra? E como é que a gente segue regra? Por que a gente segue regra? O que acontece quando a gente segue regra? Né? E aí, com isso tudo, a gente vai entendendo como esse repertório se desenvolve, as coisas que a gente tem que fazer para poder, né, dar significado para as coisas, para compreender as coisas em contextos, para conseguir mudar, né, de interpretação, né, com pequenas dicas do contexto, e por aí vai. Certo. Então, quando a gente pensa que na minha área, por exemplo, na nossa área, né, que a gente oferece intervenções para pessoas autistas, para pessoas que têm como, né, uma característica do seu comportamento a dificuldade com a linguagem. Né? Então, uma das coisas que a gente faz com mais, praticamente em todos os clientes que a gente atende, é o ensino da linguagem funcional, da linguagem escrita, da linguagem falada ou comunicada por outro meio de fala, que não só a fala vocal. E a gente tem que ensinar como as pessoas entendem as coisas, né? Como ensinar o comportamento de ouvinte.
Então, quando a gente ensina a criança a seguir instrução, quando a gente ensina a criança a identificar coisas, a gente está, né, ensinando ela a se comportar de acordo com o que ela ouviu, com o comportamento verbal do outro. A gente precisa ter muito domínio dessas teorias todas e das técnicas e tecnologias que essas teorias produziram, porque são essas as ferramentas que a gente tem para fazer essas intervenções comportamentais no ensino de linguagem complexa, linguagem simbólica, né? Compreensão verbal, raciocínio verbal, habilidades cognitivas verbais, que são basicamente todas. Sim. E o que é interessante, né, Ana, é que às vezes quando a gente vai ler, né, sobre equivalência de estímulos, a RFT, isso soa um tanto quanto muito teórico, né? Mas quando a gente vai desenvolver na prática, né, escrever programas de ensino fica mais fácil, porque a gente está muito acostumado, né, o que a gente percebe muito em supervisão, é ter os conhecimentos relacionados ao comportamento verbal de Skinner, né? E o que vem, né, após isso, ou é um após, é uma continuidade, a gente faz tudo junto, então isso, né, é uma grande dificuldade para que as pessoas entendam como incorporar a RFT dentro, a RFT, equivalência de estímulos, e até mesmo a ACT, né, ali nos contextos de ensino, né, dos aprendizes. Eu acredito que fica mais fácil a gente compreender que a RFT, ela também tem como foco o ensino de linguagem, né? E de cognição ali, desenvolvimento da cognição. Então, dentro da sua experiência, Ana, quais são as dificuldades que as equipes elas acabam tendo em relação a isso, a compreensão e a colocar em prática também? Será que a gente está muito rígido em alguns processos? Eu acho que tem o problema que é estrutural em toda a nossa área, que é a formação inicial. Então, a formação inicial mesmo de quem fez graduação em psicologia ou em pedagogia, que devia sair da graduação, pelo menos tendo tido contato com essas teorias. Geralmente isso não acontece. Isso vai acontecer em nível de pós-graduação, e olha lá. E principalmente para quem tem contato com pesquisa, né? Porque na pesquisa a gente tem que estar perseguindo as teorias que são mais atualizadas, que tem mais, né, produção de evidências. Então, a gente, obrigatoriamente, quem está na área de análise de comportamento, que trabalha com pesquisa, alguma coisa que tem a ver com linguagem, tem que estar por dentro dessas teorias e dessas ferramentas. Na prática, né, na prática, na profissão de analista do comportamento aplicado, a gente acaba tendo esse problema das pessoas não terem tido contato com essas teorias. Então, a base teórico-conceitual não está presente. E aí, né, eu vou pela milionésima vez na vida citar o Skinner, que confusão na teoria, confusão na prática. Né? Então, assim, para você aplicar, você tem que entender, tem que estar íntimo, no sentido de essas coisas têm que estar tão automatizadas na gente, do mesmo jeito que a gente faz análise funcional olhando para a criança ali brincando, do mesmo jeito que a gente consegue identificar o que é reforçador para a criança e o que não é reforçador, né? Já é automático. Verdade. Isso tem que ficar desse jeito, né? Ah, mas como fazer do mesmo jeito, você não aprendeu o que é reforço, não consegue identificar, por que você não vai aprender outra coisa e conseguir identificar também, né? Então, assim, a teoria, ela é difícil? Ela é complexa. Como tudo que é complexo, requer que você, né, realmente se dedique. Ela ainda está em desenvolvimento. Então, o tempo inteiro tem coisa nova para aprender, o que, pessoalmente, eu acho muito, muito mais divertido que um negócio que não muda nunca mais. Mas tem isso também, que é a
acho que causa uma certa ansiedade nas pessoas, né? As pessoas ficam com essa impressão de que elas nunca estão atualizadas o suficiente. Mas elas estão. É, então, assim, na aplicação, a gente vai ter uma. ah, não é exatamente uma flexibilidade, mas é uma contextualização melhor das oportunidades de ensino, né? Então, se a gente está trabalhando com língua, quando a gente ensina a criança comportamento motor, sei lá, vestir a roupa, né? O ambiente que controla esse comportamento é, né, a roupinha, a gaveta, o armário dela, a regra ou a instrução que a gente deu. Quando a gente ensina uma pessoa, né, a entender o que o outro está falando e a responder o que o outro está dizendo, o controle está no ambiente linguístico, né? Então, se eu não produzo um ambiente linguístico para que a criança responda naquele ambiente, para que aquele ambiente forneça a consequência reforçadora, não vai rolar, porque daí na hora que ela sair lá fora, ela não vai conseguir fazer a mesma coisa, porque não vai ter os papelzinhos em cima da mesa para dizer para ela o que tem que fazer, né? Então eu acho que isso muda muito a maneira como a gente organiza ali a hora do ensino mesmo, na hora que tá com a criança. E muita gente que passou muito tempo treinando só tentativas discretas, seguindo protocolos muito rígidos, que você tinha que seguir tentativa a tentativa, exatamente aquele tipo de estímulo, aquele alvo, aquela resposta, daquele jeito, com aquele nível de ajuda, e usando aquela consequência, fica um pouco desesperado, né? Porque agora essas coisas todas, tudo depende. Sim. Depende do que a criança respondeu, depende né, de como a interação está se dando. Hoje eu estava conversando com uma supervisionanda e ela estava falando que ela estava com dificuldade, que o menino estava fazendo muita fuga na hora dos treinos de tato e de ouvinte. O que já é assim, tipo, daí já tá lá na frente, ela está fazendo treino misto, olha só o progresso, ela está misturando tentativa de tato e de identificação. Fantástico. Mas ela estava falando, eu não entendo, porque eu mostrei, era tato e ouvinte de ações, né? Sim. Aí tinha a casa pegando fogo e o avião caindo. E Certo. aí, na casa, ele falava fogo e no avião ele falava nuvem. Eu falei, Entendi. sim, mas ele tá certo. Contexto você deu para ele, né? Que modifica essa relação direta de tato que ele tá respondendo a ela. Se você quer mais, você tem que dar mais para ele, né? Exato. Você tá vendo aqui, fogo e aonde tá o fogo? Na casa. Ah, então a casa tá pegando fogo? Então repete, a casa tá pegando fogo. Isso. Como é que a casa pega fogo? Quem a gente chama quando a casa pega fogo? Isso tudo você tá treinando as relações, Claro. né? Não é aquela coisa. Que isso? A ponte. Porque o que a gente percebe, né, Ana, que é o seguinte. E tudo bem, porque foi assim que a gente aprendeu. Tudo bem, mais ou menos, né? A gente já sabe que tem muitas outras formas da gente ensinar, outras teorias que são baseadas, né, na análise do comportamento que a gente precisa utilizar, que a gente precisa inserir nas intervenções. Porque, gente, a nossa linguagem, ela é naturalmente relacional, né? Sim. Então, como ela é naturalmente relacional, como é que a gente não vai ensinar de forma relacional? E a gente vai sempre achar que o nosso aprendiz está rígido. Aí ele não generaliza. Não, quem não generaliza é você, que não tá, né, oportunizando isso para ele. Exato. Então, essas oportunidades, trabalhar com múltiplos exemplares, aproveitar o contexto para você poder ensinar aquilo que faz sentido para o seu aprendiz, né? E há algo que eu percebo também que quando eles chegam no contexto escolar, eles ficam extremamente perdidos também, né? Quando a gente vai visitar ali
a BNCC, a gente vai vendo os campos, né, que são importantes para a gente ensinar na educação infantil. Nós temos lá, por exemplo, ensinar a quantidade, comparação. Isso ali Conceito numérico, conceito. está tudo ali dentro da teoria das molduras relacionais. Então, eu acho que o que acontece, Ana, a minha percepção, tá? Eu acho que a gente meio que estruturou tanto o ensino, né, que confundiu o que é uma estrutura para dar oportunidade para aquela criança conseguir aprender. Quando é que eu removo esse tanto de estrutura e que a gente não ensina utilizando só a figura ou, no máximo, um objeto? De jeito nenhum, porque o mundo não é feito, né? Eu ando agarrando um ranço absoluto da história das cartinhas em cima da mesa, né? Porque aonde na vida, tirando quando você vai jogar jogo da memória e baralho, aonde na vida que o seu ambiente é feito de cartinha arrumada em cima de uma mesa, né? Exatamente. Então, acaba que você simplifica e limpa tanto o ambiente para o ensino, o ambiente de ensino, que ele fica completamente descontextualizado do ambiente em que a criança tem que emitir aquilo que você está ensinando. Isso mesmo. E aí a gente fala, mas a criança tem dificuldade de generalizar, mas não é dificuldade de generalizar, não tem problema de generalização, ela tem problema de ensino, você não ensinou para ela como generaliza. Você não permitiu que isso acontecesse. E a gente, o que eu percebo também, sabe, Ana, é que a gente fica muito preso, como a gente já falou, né? As benditas das cartinhas, né? Não dá contexto também para o indivíduo conseguir relacionar e ser algo muito divertido, porque as pessoas ficam presas também. Como é que eu vou registrar isso? E como é que eu vou saber se a resposta está correta? Por quê? Porque se é contextual, se é na perspectiva do outro, então a resposta também, a gente precisa interpretar essa resposta na perspectiva do outro. Tá? Então, você falou. Essa parte, mas essa parte é mais fácil, gente. É muito mais fácil do que você ter que decorar a resposta que está ali na sua folha de registro, que tem que ser igualzinha àquela lá. Porque é assim, você não é um falante competente da sua língua. Então, se o que a criança respondeu fez sentido para você, você entendeu, tá certo. Sim. Se eu mostro para ela uma figura que tem um negócio que é fogo e ela fala fogo, não indique que isso está errado. Né? Exato. Então, assim, o que eu percebo, sabe? A gente tem algumas perguntas aqui, tá, Ana? Eu vou deixar para o final, porque tem uma galera que é bem interessada, né? Principalmente como a ACT, a RFT, enfim, a junção, né, de tudo isso que a gente está falando. Mas é muito importante agora, quem está aqui acompanhando a gente, entender que nós temos outras possibilidades, tá? Para ensinar, que a gente não precisa ficar rígido ao que a gente aprendeu. E também existe, Ana, como você falou, a inflexibilidade do próprio aplicador, do supervisor do caso. Fala, cara, teve uma pessoa que falou o seguinte para mim: ai, Dani, agora que eu comecei a aprender direito, você vai me trazer uma coisa nova? Então, é difícil a gente ter que aceitar o novo, né? Mas o mundo muda, tudo muda, né? Então. E a nossa interpretação, ela precisa mudar também, porque a ciência está em constante evolução, né? Então, eu acho engraçado esse povo que fica, porque é muito difícil, porque o tempo inteiro muda, o tempo inteiro a gente tem que aprender coisa nova, a gente fica o tempo inteiro ansioso, porque tem que estar se atualizando. Gente, em que ramo, em que profissão, em que área que isso não existe? Fala pra mim. exatamente. Né? Até em museu, você quer que as coisas fiquem imutáveis no passado? Tá lá no museu. E se você não atualizar o museu, ele, né, ninguém vai lá e ele vai perder o dinheiro e vai fechar. Uhum. Né? Ana, vamos pensar aqui,
falar para o pessoal que é uma dúvida também, seguinte, o que a gente consegue ensinar, tá, por equivalência? Por equivalência, a gente pode ensinar a leitura de palavras, com certeza, leitura com compreensão de palavras. A gente consegue ensinar algumas categorias, por exemplo, coisas que dão medo, né? E aí a gente bota ali dentro da classe, né, a sensação do medo. Então, do mesmo jeito que a gente pode fazer isso, eu posso pegar essas coisas que dão medo e botar na nossa classe com outra coisa, com coragem. E aí, né, elas vão adquirir o significado daquela outra coisa. Então, a gente tem um monte de pesquisa e de procedimento mostrando, por exemplo, eu lembro, e tem outras mais recentes, com certeza, mas eu lembro de uma pesquisa lá na UFSCar, da Gisele Stratman, que ganhou até o prêmio do CNPq, inclusive, em que ela fez classes de equivalência em que eram equivalentes o nome, a figura, a palavra escrita, o gosto do alimento saudável, e aí nessa classe ela colocava as coisas que eram reforçadoras para a criança. Então, Legal. alimentos saudáveis faziam parte de uma classe de equivalência com reforçadores. Então, eles eram equivalentes a reforçadores, e daí ela observa que, né, a escolha por alimentos saudáveis aumentava, porque eles eram reforçadores. Sim. Né? Então, coisas desse tipo a gente pode usar a equivalência. Mas classicamente, aonde ela é absolutamente rainha é, né, no ensino de leitura com compreensão de palavras e depois de analisação recombinativa e assim por diante. Perfeito. E quando a gente fala também de RFT, né, a gente está falando muito de desenvolvimento de linguagem, e às vezes quando a gente fala sobre linguagem, o conceito de linguagem fica muito amplo, né? O que é de fato linguagem? O que significa linguagem? Linguagem é um sistema, né, de símbolos compartilhados por uma comunidade verbal ou por uma cultura, né? Então, a comunidade verbal dos falantes da língua portuguesa brasileira, né? Então, todo mundo que é capaz de entender essa língua, de falar nessa língua, de se comunicar nessa língua, de expressar suas ideias e de entender as ideias dos outros, né? Compartilha desse conjunto, desse sistema de símbolos. Então, a linguagem é um sistema de símbolos, que nem matemática. Matemática é uma linguagem. Música é uma linguagem, né? Porque é um sistema de símbolos que representa alguma coisa, né? Quando a gente está trabalhando com as crianças e a gente começa a desenvolver os repertórios, né, para a linguagem, a gente tem os repertórios pré-linguagem, ou seja, a gente tem que garantir que a criança sabe ter algumas habilidades ali, né, que vão fazer com que ela consiga prestar atenção nas coisas que são importantes para ela aprender a linguagem. Aí, a primeira coisa que a gente vai ensinar não é exatamente linguagem, é comunicação. Então, comunicação é diferente de linguagem, né? Então, na comunicação, eu preciso fazer com que o outro saiba alguma coisa sobre mim, seja o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, seja o que está controlando o meu comportamento, né? Então, se eu olhar para alguma coisa e falar verde, quem está me ouvindo sabe que eu estou prestando atenção no verde. Sim. Então, eu estou informando, né, a pessoa que está comigo, a minha audiência, sobre aquilo que está me afetando, que está controlando meu comportamento. Então, essa é a comunicação. Eita! Aconteceu.
Você não tá me vendo? Não, ficou tudo azul. Ó, que doido. Eu tô vendo ali na coisa. Ok. Quem tá no Instagram tá vendo certinho. É pra mim só que tá esquisito. É, voltou. É, mas no. É porque eu tô de olho no meu outro celular, que tá na conta da Realize, ligado na. Ah, tá bom. Então eu tô tendo o monitor ali. Ah, não, fez sim, ficou azul lá também. Puta de um delay. É, Ah, enfim, a gente vai ensinar, né? Isso é imprescindível. Toda pessoa tem direito de comunicar-se com os outros, né? Isso não só é uma necessidade, né? Como é um direito das pessoas. Tem direito a ter um meio de comunicação, seja ele qual for, não precisa ser fala vocal. Aliás, fala vocal, vamos combinar que é um sistema de linguagem, né, de um meio de comunicação, um meio de linguagem que não necessariamente faz parte né, das possibilidades físicas de todas as pessoas. A gente tem pessoas que são surdas, a gente tem pessoas que têm problema de controle, né, da musculatura vocal, a gente tem pessoas que não conseguem processar a fala, mas que conseguem processar a linguagem de sinais, exato. linguagem escrita Uhum. Que é uma grande e dúvida das pessoas, outros sistemas de linguagem. que é uma grande dúvida também de algumas pessoas. Ah, fulano não fala, mas ele vai conseguir ser alfabetizado, por exemplo? Entende? Porque não tem a ver a fala. Claro, se você tem dificuldade na fala, você vai ter dificuldade em algumas outras áreas ali do desenvolvimento. Mas isso não significa que a sua linguagem, tá? Ela não vai ser desenvolvida a ponto de você conseguir compreender ali as relações entre os estímulos que culminam na alfabetização, né? Sim, sim, Então, né? Então, assim, como a gente tem uma língua, uma estrutura gramatical, ortográfica, fonética, o que não necessariamente acontece em todas as línguas, né? Chinês, árabe, japonês, coreano, tudo que é ideográfico não tem estrutura fonética. Não tem um desenhinho que é lá, outro desenhinho que é ba. Não, eles são ideográficos. Então, aquele desenhinho é uma ideia, uma palavra. E a depender de onde, que nem a gente usa as palavras, a depender de onde ele está, do contexto, ele tem um significado, né? A nossa linguagem é fonética. Ou seja, né, mais ou menos a cada letra corresponde um som e a gente vai juntando os sons e do jeito que a gente escreve é do jeito que a gente fala, sim. né? E aí a gente construiu esse mito do a criança tem que ter consciência fonética para poder ser alfabetizada. Então a gente não conhece nenhuma pessoa surda de nascença que é capaz de ler e escrever. É isso que você está dizendo. Então, consciência fonética não é um pré-requisito obrigatório para a alfabetização. Ele ajuda no processo, mas ele Ele não é obrigado. ajuda no processo porque a nossa língua é fonética. Só por isso, é um acidente, né? É uma coincidência, basicamente. Sim. Né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouco mais, né, nessas coisas. Se a criança é falante ouvinte, massa, usa isso porque é isso, é cortar caminho, né? Facilitar a vida dela. Mas isso não quer dizer que se a criança não fala, ou que se a criança não escuta, ela não vai conseguir ser alfabetizada, porque ela nunca vai ter consciência fonética. Isso não é verdade. A gente conhece um monte de gente que nasceu surdo e que é alfabetizado e que é falante ouvinte de duas línguas, inclusive. Porque ele escreve e lê em português, né? E ele fala e se comunica em Libras, que é outra língua. Isso mesmo, a complexidade, né? A complexo, né? E a gente é aquela questão, né? Da nossa rigidez, e eu acho que também da dificuldade de compreender o desenvolvimento, né, Uhum. infantil
fases do desenvolvimento, o próprio desenvolvimento infantil, né, desenvolvimento humano, e a gente acaba ficando rígido ali no ensino apenas dos operantes verbais. Tem gente que fica brava quando a gente fala isso, né? Quando fala apenas dos operantes verbais, mas não é que seja os operantes verbais, a gente não tem. Eles não são necessários, eles são altamente necessários, mas eles não são suficientes. Então, tem dois conceitos em ciência, né? Em ciência não, em lógica, em filosofia lógica, que é necessidade e suficiência, né? Se uma coisa só é produzida, né? Se a coisa B só é produzida na presença da coisa A, né? Essa coisa A é necessária para a produção da coisa B, né? Agora, se uma coisa só é produzida quando tem, né, uma coisa C só é produzida quando tem A mais B, essas duas coisas, né, elas não são suficientes para produzir. O A é, mas esses dois aqui, né, o A era necessário e suficiente. Aqui os dois são necessários, mas nenhum deles sozinho é suficiente. Ficou confuso porque eu me confundi. Mas enfim, vocês pegaram a ideia. Só pensar, né? Então, assim, e é exatamente isso. Os operantes verbais, né? Então, assim, repertório discriminativo é necessário, não é suficiente. Os operantes verbais são necessários, não são suficientes. Antes até do repertório discriminativo, compartilhamento de olhar As habilidades mais necessário, mas não é suficiente. E a gente vai, né? Então a gente tem que ir construindo esse repertório, botando tijolinho em cima, né, dessa fundação aí que vem o compartilhamento de olhar, a motivação, né, social, ou seja, relacionar com outros é motivador, é reforçador para mim e assim por diante. E a gente vai botando esses tijolinhos e vai construindo até a gente chegar lá na linguagem, né? Então, agora, linguagem é quando eu consigo, né, produzir coisas diferentes com aquilo que eu aprendi. Perfeito. Eu acho que isso que você falou, Ana, é algo chave, tá? Então, peguem isso que a Ana falou agora. Olha, eu fui ensinado, né, que isso aqui é uma caneta, correto? Fui ensinado isso aqui foi uma caneta. E a gente, a partir do ensino, né, de alguns conceitos, algumas identificações, enfim, a gente consegue relacionar de acordo com a função ou de acordo com o que eu lembro quando eu vejo uma caneta, ou de acordo com a funcionalidade dela, ou de acordo com algo que não tenha muito a ver, mas que teve contexto para mim em algum momento, né? Porque os estímulos do ambiente, eles vão chegando através dos nossos sentidos, né? Então, quando eu vejo uma caneta, eu posso lembrar de muitas outras coisas. Eu posso relacionar essa caneta. Eu posso relacionar um objeto com algo que vai iniciar, por exemplo, uma emoção, uma sensação, tá? Então, é justamente isso que a gente precisa compreender, que quando a gente está ensinando diretamente, a gente ensina algo isolado. Quando a gente começa a acessar os conhecimentos voltados para a equivalência de estímulos, EFT, a gente está ajudando o indivíduo a relacionar, desenvolver repertório relacional, né? E isso vai aumentando o quê? O desenvolvimento da linguagem, né? Quando a gente aprende a responder a relações entre coisas, ao invés de responder só diante de uma coisa, a gente começa a ficar mais flexível, né? Porque um estímulo, ele pode e vai estar em relações com várias outras coisas, né? Então, a gente vai aumentando, né, a quantidade de
respostas que a gente pode dar na presença daquele mesmo estímulo só porque ele está em relação a coisas diferentes. É que nem eu falar, né, manga. Agora, se eu falar come a manga, você não vai vir aqui e comer a manga, certo? Então, a gente vai fazendo essas relações e a gente responde diferente a cada relação. Perfeito. Chega uma hora que a gente fez tantas que a gente começa a fazer relações entre relações. Isso mesmo. Né? E quando, às vezes eu já ouvi várias vezes, acredito que você também, tá, Ana? As pessoas dizendo o seguinte, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não comecei a ensinar dessa forma? Né? Por quê? Porque a gente ficou preso, né, a uma única forma de ensinar. E é algo que depois que a gente explica, parece tão lógico, né? Parece muito lógico. E de fato é. Só que a gente precisa saber como implementar, tá? Ensinar. Quando eu começo a ensinar de forma relacional, né? Exatamente. Ontem. A criança já está imersa, qualquer ser humano já está imerso em discriminações relacionais. Né? Se essa criança é capaz de falar mamãe e olhar para a mãe, ela já está fazendo né? Discriminação condicional, ela já está fazendo relações entre coisas. Então, não tem porquê já não começar a expor a criança a esses ensinos. Às vezes, o que eu percebo é que as pessoas querem o seguinte, quando é que eu começo a ensinar isso? A criança precisa ter instalado, sei lá, quantos mandos, né? Quantos sabe fazer mando, se faz mando por ajuda, por atenção, para remover estímulos indesejados, quantos milhares de mandos essa criança faz, tipos, né, de mando. Tato, quantos tatos essa criança faz? Então, eu acho que o que as pessoas não entenderam, e isso é culpa do ViviMap, que é outra coisa que eu agarrei um ranço ao longo do tempo, pobre, não tem nada a ver com isso. Meu ranço é com as pessoas que fazem o que fazem, né? Como diz o Júlio, eu gosto muito do Freud, eu gosto muito de Skinner, mas o fã-clube é foda de aguentar, né? É complicado. É o fã-clube o problema. Mas assim, então, tem essa coisa de a criança tem que ter 250 tatos instalados. A criança pode ter 250 tatos instalados e não ter o comportamento generalizado de tatear. Melhor ainda se for nomear, porque daí é tudo bidirecional, né? Ou seja, ela ouve você falar enquanto ela olha para o mesmo lugar que ela tá, que você está olhando, ela repete aquilo para ela mesma na presença daquilo que ela está vendo. Pronto, ela já aprendeu o tato, o mando, o intraverbal, provavelmente já botou numa categoria, já sabe como usar, onde é a função, né? E isso é um operante generalizado. Então, você tem essa mecânica e você é capaz de fazer isso com qualquer coisa, qualquer alvo. Não é porque a criança sabe olhar para uma figura e falar o nome da figura para 250 figuras que ela é capaz de fazer isso quando ela vê uma figura nova. Exatamente. Se isso não acontece, essa criança não tem tato. Ela tem 250 nomes de figuras. Só. Não é nada. Exatamente. O que acontece super. Você também. Quem aplica o PIC sabe disso. Qual a primeira coisa que você pensa sobre a história de aprendizagem da criança? Quando você aplica a avaliação completa, pré-avaliação, avaliação indireta, faz a matriz, faz a norma etária, olha tudo aquilo assim, e você vê. O primeiro módulo, o ensino direto, quase tudo preenchido ali naquela última coluna de compreensão verbal, de raciocínio verbal e matemático, começa a dar. Exatamente. Né? Aí você olha o segundo módulo, e aí, assim, a primeira parte assim, do segundo módulo
Tem bastante aqui, um pouquinho aqui na última coluna do raciocínio verbal, avançada, né? E aí, do meio para o fim, tudo em décimo. Equivalência e transitividade, você vai ter um pouquinho lá no começo, um ou outro saltadinho no meio, mais nada. Idade ainda vai, né? Uma simetria ou outra, mas o restante não vai. Principalmente aquelas de mando, né? Isso, exatamente. Generalização também a gente já começa a ver a É, dificuldade. Generalização geralmente é metade do que a criança faz em ensino direto. Ela faz em generalização, o resto é, tipo, horroroso. A gente olha isso, a primeira coisa que você imagina. Ah, é uma criança de VB-MED. Exatamente. Porque você já conseguiu perceber que o procedimento de ensino não é nem só por conta da avaliação do VB-MED. Não. Não é o VB-MED, como você falou. Quando eu falo de VB-MED, que o povo usa errado o povo do VB-MED, que não é pra usar assim, né? Aí quando você vai ver, opa, vamos lá, vamos testar ali maior e menor. Molduras relacionadas. Cara, não sabe. Eu acho ótimo. Se você vai olhar lá os 3 níveis do VB-MED, tudo que tem a ver com pareamento de identidade, pareamento de identidades, semelhantes, 2D, 3D, pode ser que até alguns arbitrários. A criança faz lindo. Ai, a criança completou o VB-MED. Coisa linda. Aí você pega e achar duas coisas. Olha, Pra que a gente acumula 1 milhão de coisas? Porque quando a gente vai falar, a gente não usa. presa aí, vocês não têm ideia. Mostra aí, Ana, pra gente. Quando você pega. Enquanto a Ana pega, deixa eu dizer aqui pra vocês. O Kelvis não tá conseguindo entrar. Não, ele tá com a internet super lenta. Já conversou comigo várias vezes, não conseguiu. Mas a gente vai ter outras oportunidades aqui de novo. né, fazer com ele aqui uma live também bem legal. Vai lá, Ana, pode ficar à vontade. Quando você faz, né, dá duas opções para criança, aquele básico de cartinha, né? E daí você dá esse outro na mão dela e fala, põe no igual, e ela faz assim, é esse aqui, tia. Você fala, uau! Ele tem relações de igual, de identidade e tal. Aí você faz assim, olha esse. Agora, olha esse aqui. Esses dois são iguais? Sim ou não? Aí a criança fica. Acabou, não tem mais resposta. É a mesma relação. Se ela consegue botar no igual, ela devia conseguir responder sim ou não quando eu pergunto, são iguais? Mas ela só aprendeu naquela estrutura, com aquela instrução, diante desses estímulos. Se eu fizer. Você quer ver a pobre da criança fundir a cuca? Aí se eu botar esse e esse e falar, e agora? São diferentes? Sim ou não? Outra coisa. Gente, É outro mundo. fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Maria subiu a escada. Fala o oposto do que eu falei. Acabou. Para ali, não tem pontuação, não tem nada. Né? Ou então faça diferente do que eu fiz. Você faz um movimento e fala, agora faça diferente do que eu fiz. Eles não ficam sob controle dessas molduras. Não, porque eles passaram, os pobres passaram 1, 2, 3 anos ouvindo, faz igual, faz igual, faz igual. Nunca ninguém falou para eles fazer diferente. Perfeito. É a mesma relação, só que na direção oposta, meu povo. Isso mesmo. E é isso, gente. Quando a gente começa a ensinar, a criança, claro, ela não vai de início, você vai. Não precisa, né? Não brota, né? A gente precisa ensinar de forma relacional, com uma variedade de estímulos, porque não é o estímulo, porque ele já sabe, 50 milhões aí de tatos, por exemplo. Mas é o que eu pergunto sobre ele, a relação, na verdade, que a gente faz em relação ao objeto, a qualquer coisa que entra aí por todas as nossas vias, olfativa, auditiva, visual, gustativa, tátil, tá? Então, eu preciso ensinar essa criança a estabelecer relações entre esses estímulos, porque assim eu vou conseguindo, vou ajudando essa criança
quando eu digo criança, a gente está falando de aprendizes, né? Os aprendizes a desenvolverem mais linguagem, tá? E o raciocínio, o raciocínio vai ficando mais elaborado, Sim. tá? E Porque quanto mais a eu gente acho que as consegue... pessoas também esquecem de quando a gente fala de raciocínio, pensamento, habilidades cognitivas, a gente está falando de linguagem. Você está falando com você mesmo dentro da sua cabeça. Dentro da sua mente. Dentro da sua Vamos falar. mente. Então, gente, é isso. A gente precisa ensinar diante de diversos exemplares, lembrando de todas as entradas que nós temos, não é para ensinar só o visual e na cartinha, tá? E testar para verificar se o que você ensinou generalizou, se a adequação está acontecendo. E É digo isso, gente. mais, Sete cabeças, a gente, não. né, falando sobre o tempo inteiro a gente tem que aprender uma coisa nova, diferente, atualizada, isso já não é suficiente. É verdade. Porque a gente tem que fazer isso aumentando os níveis de complexidade em vários em várias dimensões. Olha, levou um tempo que eu tive que pensar como é que é o nome em inglês e traduzir para o português. Né? Multiníveis, multidimensões. Então, assim, em vários níveis de complexidade e em várias dimensões. Flexibilidade também. Para poder ser flexível, né? Para poder ser... para a gente conseguir que a criança... De novo, né? Porque as pessoas autistas, as crianças autistas, elas tendem a ser muito rígidas, comportamento repetitivo, yada, yada, yada. Gente, isso é a consequência natural de um repertório relacional empobrecido e sem flexibilidade, sem complexidade, né? Porque não é só relação estímulo-estímulo, né? A gente tem que ter relação entre relações, a gente tem que ter relações entre redes de relações. Exato. Né? A gente tem que fazer isso em vários tipos de dimensões diferentes, né? Tem que ser derivado, tem que ser flexível, tem que ser... Então, a gente tem que trabalhar isso tudo ao mesmo tempo. Perfeito, isso mesmo. E, Ana, a gente está falando a gente usou agora bastante a palavra flexibilidade diante das relações, eu acho legal a gente começar a falar um pouquinho sobre ACT em todo esse processo, né? Isso. Tem uma pergunta super interessante, Ana, que fala o seguinte: como é que eu ajudo o meu aprendiz a ser flexível? Eu acho que a primeira resposta que eu daria é: verifique o seu nível de flexibilidade primeiro, para depois tentar ensinar. Conversa, né? Guie pelo exemplo. Seja flexível você também. Então, a gente estava, né? Então, tem o comportamento verbal do Skinner, tem equivalência, que é outro processo que faz parte ali do que tem a ver com símbolo, linguagem e tal. Tem a RFT, que vai agora expandir para relações diferentes, com bidirecionalidades que não são simétricas, ou seja, se A é igual a B, o B não é igual a A às vezes, né? Porque eu posso falar, a caneca é maior do que o apontador, mas o apontador não é maior que a caneca. Se eu mudar a direção, o apontador é menor do que a caneca. Então, olha, eu respondo de um jeito para cá e de outro jeito. E isso vai mudar completamente a configuração de tudo que está relacionado, tanto com o apontador quanto com a caneta. Com a caneca. Então, agora a gente entende como é que as pessoas significam as coisas, como é que elas relacionam coisas. Como é que eu falo, nossa, que cheiro de casa de vó, e imediatamente lembro de um monte de coisa e tem emoções, né? Ok, agora eu começo a ser capaz de produzir técnicas que ensinem várias habilidades, para ser mais claro, 6 conjuntos de habilidades, para que a pessoa aplique
essa flexibilidade relacional, ou seja, mude de acordo com o texto, seja capaz de fazer relações diferentes, responder de maneira diferente a coisas diferentes, ou responder da mesma maneira diante de coisas diferentes, para produzir o mesmo resultado, ou para produzir resultado. Tudo isso vai variar de acordo com o contexto, né? Para isso, para ela mesma, para a vida dela. Uhum. Né? Para as emoções, para as angústias, para as dificuldades psicológicas, sofrimentos psicológicos e assim por diante. Então, junto com o RFT ali meio paralelinho, a maioria dos mesmos pesquisadores que estavam desenvolvendo a teoria das molduras começaram a desenvolver essas tecnologias e aí então eles juntaram tudo e saiu um outro galhozinho dessa árvore aí que começa lá no comportamento verbal do Skinner, que é a ACT. Então, a ACT é a sigla em inglês para terapia de aceitação e compromisso. Então, aceitação e compromisso já são duas categorias aí de habilidades flexíveis. E o nome é ACT, tá? O Steven Hayes, que é um dos componentes principais, ele diz que não é para ler ACT, é para ler ACT, porque em inglês ACT quer dizer agir, né? E aí fica bonitinho, mais fácil de vender, é coisa branding, toda uma questão. Mas enfim, e hoje em dia a gente já usa ACT em dois contextos diferentes, né? Na terapia de aceitação e compromisso, que é um sistema de psicoterapia em que a gente vai e justamente trabalhando a flexibilidade psicológica, ou seja, a maneira como as pessoas se relacionam com as coisas, com elas mesmas, com as emoções e todo um pacote de coisas. E a gente tem o treinamento de ação e compromisso. Perfeito, Ana. Essa é uma dúvida das pessoas. Bom, quando eu falo de terapia da aceitação do compromisso, então, terapia, Dani? Como eu vou sentar com a criança e ficar fazendo psicoterapia com ela? Não necessariamente. Às vezes é disso que ela precisa, você procura alguém que faça exatamente isso, seja bom nisso. Mas não impede que a gente faça ACT, né? Treinando as habilidades de flexibilidade. Treinamento de aceitação e compromisso é a gente fazer o que a gente sabe fazer desde todo sempre, ensinar habilidades, olhando para essas habilidades, né? Para as habilidades de estar atento ao momento presente, a habilidade de ter atenção flexível, né? A habilidade de difusão cognitiva, ou seja, a habilidade de não me agarrar ou ficar muito obsessivo com os meus próprios pensamentos. Deixar os pensamentos passarem, não acreditar que eles são ordens que eu tenho que seguir. Né? Entender que pensamento é pensamento. Mais nada. Que coisas que vêm e que podem ir embora também. Do mesmo jeito que vem, vai, e né, você agradece, brigadamente. Né? Oi, pensamento, tchau, pensamento. Esse é o que a gente ensina para as crianças, né? Oi, pensamento, tchau, pensamento, e elas desfusão. Aceitação. Aceitação não é resignação. Aceitação é você estar aberto para sentir o que você está sentindo. Para estar em contato com a sua experiência. Ao invés de tentar, não quero ficar ansioso. E aí você pensa tanto na ansiedade que você vai ficando cada vez mais ansioso. É o contrário da fuga, né? Da experiência. E da fuga experiencial. Ação com compromisso. Selfie. Né? Selfie como contexto. Eu sou ansiosa, eu não sei fazer isso, eu não vou em tal lugar todas as vezes, 100% da sua vida. Então você não é nada, você está. Está, exato. Está é transitório, e as pessoas... é passageiro, é contextual. Isso, e às vezes as pessoas elas ficam presas ao eu como conteúdo. Eu sou assim, esse é o meu conteúdo. Pronto, acabou. Tudo bem a gente... Alguns conteúdos... eu sou, sei lá, eu sou trabalhadora, eu sou honesta, tudo bem. Agora, a gente ficar
preso ao Sim, tudo bem. Ah, eu sou honesta. Sim, mas é aquele dia que você olhou na prova do vizinho e copiou o que ele estava falando. Não é diante por isso que você é uma pessoa horrorosa. E não é por isso que você vai ficar ali no. Eu sou honesta. Qualquer coisa que for contra isso vai fazer mal para mim. De novo, flexibilidade, contextualidade. Né? né, gente, diante de um contexto, falou, cara, por que eu fiz isso? Eu não sou essa pessoa. Porque é o eu como contexto. E não quer dizer que você seja uma pessoa horrorosa, como a Ana disse. Mas, às vezes, dentro de um contexto, a gente vai se comportar de uma forma que a gente fala, por que eu fiz isso? E isso te permite tomar a perspectiva do outro, né? Então, nossa, por que eu fiz isso? Eu não sou assim. Não, eu não estava assim naquele momento, naquele contexto. Então, o outro passa pelas mesmas coisas. Nossa, ele fez tal coisa, pessoa horrível, horrenda, odiosa, não quer. Se coloca no lugar dele, você, naquele mesmo contexto, faria como? E aí eu desculpo qualquer. Não, aí você entende. E aí você tem compaixão. E aí você para de desliga o julgamento e você tem uma escuta ativa daquilo que a pessoa tem para dizer para você. Isso mesmo. E Então, isso tudo é habilidade. São coisas que a gente tem que aprender, treinar. perfeito. Né? O self, nós temos esse processo central, que é o self. Temos também a ação comprometida, que para a gente, enquanto analista do comportamento, fica mais fácil até de compreender, né, esse processo central. Não fica, sabe por quê? Por quê? Nossa, eu via essa dificuldade das minhas colegas quando eu estava nessa especialização. Ação com compromisso. Então, eu vou tomar uma ação com compromisso. Então, eu vou planejar, eu vou fazer um cronograma, eu vou fazer um esquema de reforço. Nada disso é ação com compromisso. Isso aí já foi. Né? É o que você tem que fazer. A ação com compromisso é aquele momento em que você aceitou, você criou uma abertura e você mudou a operação motivadora. Agora você prestou atenção em outra alternativa. Prestar atenção na outra alternativa é a ação com compromisso. Sim. Tudo o que vem depois é encadeamento. É aquele momento da abertura em que você muda a OM e mudar a OM faz você ficar sob controle de outro tipo de estimulação, né? E aí você muda o seu modo de agir. Com o compromisso de ir na direção dos seus valores. Dos seus valores. E todos os processos, gente, eles estão interligados, claro, né? A gente estuda meio que separadamente, porque é uma questão conceitual, né? Para ficar mais fácil também, mas eles estão completamente ligados. E valores, eu acho que é um conceito fácil de compreender, mas às vezes difícil, né? Esse é o contrário, né? É o que é fácil de compreender e difícil de fazer. Que é o contrário de RT, que é fácil de fazer e difícil de entender. Eu acho isso de valores, né? Na hora de compreender, valor é aquilo que dá um norte para você, né? Valor é que nem um farol. O seu objetivo de vida não é chegar no farol, né? Mas o farol está apontando para a direção onde você quer chegar. Ele tá te facilitando, né? Tá iluminando, né, uma via para você chegar onde você quer chegar. E você precisa descobrir onde é que você quer chegar. Perfeito. Né? Que não, aliás, ao contrário, você precisa descobrir, né, que farol é esse que você tem. Que vai iluminar para cá, ou para lá, ou para lá, ou para lá, né? É a bússola. O seu objetivo não é chegar na bússola, o seu objetivo é ir para onde a bússola aponta. Então, você precisa de uma bússola que aponte para onde, né, você tem significado, faz sentido para você. Agora, descobrir o que que faz sentido para você e cadê a bússola que chega lá, que aponta esse caminho, é um trabalho fácil, não. Só quem está em terapia sabe. E como a gente ensina assim, flexibilidade, né, para os nossos aprendizes através
desses processos centrais. Porque uma pergunta, tá, que surgiu aqui para a gente foi o seguinte, Ana. Como é que eu consigo ensinar flexibilidade psicológica para um aprendiz que tem baixo repertório de linguagem, muitos interferentes? Como é que eu faço isso na prática? Porque os conceitos eu compreendi, entre aspas. Mas como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo flexibilidade psicológica no outro? Isso não existe, em primeiro lugar. Né? Não, você não vai nada. A única coisa que você faz é facilitar o processo, é dar ferramenta. É uma caixa de ferramenta, né? Quem vai usar e construir é o cliente, não é você. Mas basicamente, são estratégias, principalmente para crianças pequenas ou para, né, indivíduos com pouca linguagem, com linguagem um pouco complexa. Quando você tem um indivíduo com esse déficit de linguagem e muito comportamento problema, muita inflexibilidade psicológica, a gente vai trabalhando tudo junto. Porque uma coisa vai ajudar a outra e elas vão se interrelacionar. Quando a gente tem uma criança pequena ou uma criança pequena com um certo nível de atraso na linguagem, a gente vai ensinando, né, a linguagem e vai conectando com experiências. Perfeito. Então, para crianças, a maioria das técnicas são experienciais, no sentido material da coisa. A gente tem que fazer a criança passar pela experiência que vai provocar alguma coisa nela, no sentido de um sentimento, um pensamento, uma sensação, e vai ajudar ela a relacionar isso com a linguagem, a relacionar isso com os significados e assim por diante. E aí a gente vai, né, de novo, tornando essas redes cada vez mais complexas em diversas dimensões. E quando a gente está falando de atividades experienciais, lembra que ACT é terapia, psicoterapia ou treinamento. Né? Então, quando a gente está falando de atividades experienciais, a gente está falando de práticas de momento presente. A gente está falando de, por exemplo, como o exemplo que a Ana deu antes, vamos dar tchau para esse pensamento. Né? Me diz o que você está pensando. Ai, Dani, minha criança não fala, ela não consegue expressar isso. Comece a identificar os valores que essa criança tem e comece a trabalhar práticas de momento presente para ela desenvolver a habilidade de estar no aqui e agora, de, sair, meus pensamentos estão flutuando, eu preciso voltar. Então, isso você já ajuda bastante a sua criança. Tem vários estudos falando sobre as práticas de momento presente, que alguns falam práticas de mindfulness, né? Né? Todo mundo acha que mindfulness é uma coisa mágica, né? Ele é só né? Ele é um nome de uma das categorias de conjunto de habilidades de flexibilidade que não funciona sozinho, ele só funciona como todas as outras 6, integrados ali, contextualizados e etc. Né? E reforçados a partir do momento que o seu aprendiz começa a demonstrar flexibilidade, né? Ele vai conseguir compreender que ele está indo ali, tá conseguindo chegar na direção que ele queria. Uhum. Então a gente vai ter pequenos comportamentos flexíveis, né? Ao invés da gente focar também só nos inflexíveis, a gente faz isso. Tem isso, né? A gente só fica olhando para o problema. E o que eu acho que as pessoas também têm um pouco esquecem um pouco é que não é porque a criança se comunica num nível muito estreito, muito restrito, que ela não compreende muito bem. Gente, o repertório de ouvinte, ele é aprendido antes do de falante. Uhum. E ele tende a ser muito mais avançado do que o de falante durante, né, a maturação ali até os 8, 12 anos, que é onde começa o raciocínio, né, abstrato, e daí para frente é só ladeira abaixo. Daí para frente é só, né, complexifica, mas não tem mais nada novo para aprender. Mas o ouvinte tá lá. Não é porque a criança não fala o que ela tá sentindo, que ela não tá sentindo. Não é porque ela não, né,
não responde verbalmente para você, que ela não entendeu o que você falou para ela. Uhum. Claro que a gente facilita, a gente usa outras formas, então a gente usa muito visual, né, para garantir que a criança está realmente entendendo o que a gente está falando. A gente facilita a vida ali, não fica dando instrução cheia de detalhe, mas a criança entende muito bem o que está, né, o que está acontecendo ali, não é só porque ela não se comunica, ou porque ela tem uma comunicação muito deficitária, que ela não compreende linguagem. Uhum. Exatamente. Então, gente, a linguagem ela vai dar base também para muito do que a gente vai conseguir construir, né, ali nas atividades experienciais também. Então, tem que andar junto, né, Ana? RFT, né, desenvolvimento da linguagem, junto com as atividades, os treinamentos de ACT, né? Porque assim a gente consegue. E aumentando também o nível de complexidade. A gente também tem que ficar bastante atento ao que a criança consegue compreender de forma dentro de um contexto, porque às vezes, Luana, a gente fica muito, tem uma visão muito estreita daquela criança, né? Porque a gente observa muito aquele controle, né, do ensino. A criança, eu conheço aquela criança que fica sentada diante de mim na mesinha, ou às vezes no chão, ou às vezes no parque, e eu acabo não conseguindo observar comportamentos flexíveis, repertório relacional. E eu sei, gente, que isso é uma construção também a partir do momento que a gente começa a aprender, né? Como fazer e entender também como de fato é o que é a RFT, como eu posso aplicar a própria ACT também. Então, quando a gente vai treinando o nosso olhar, né? Assim como a gente treinou o nosso olhar, quando a gente aprendeu ali o comportamento verbal e outros processos e procedimentos da análise do comportamento. Então, é um novo olhar, né? Eu acredito, Ana, Basicamente é isso. eu acredito que, na minha visão, eu acredito que você tem um pensamento aí parecido. As pessoas já entenderam que não dá mais para ficar, né, ensinando como ensinávamos antes, né? Da mesma forma, da mesma maneira, as mesmas coisas. E por isso que eu coloquei como tema da live, né, as intervenções para o autismo, né, o futuro delas. O que você pensa sobre isso, Ara? Eu acho que é isso, as coisas evoluem, né? A, a, olha a medicina que se pratica hoje é a mesma que se praticava 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás? De jeito nenhum. Claro que não, né? Então, a própria ética, ela vai se modificando ao longo dos 5 anos atrás, a gente achava ok, né? Pegar uma pessoa com pouco controle de impulso e adito a substâncias e internar ele, Uhum. né? Prender ele num hospital psiquiátrico ou numa clínica de recuperação contra a vontade dele. Ou até E mesmo. era ok, e era a prática, e era o protocolo, e era baseado em evidência. E até mesmo, né, Ana, o famoso demanda dada, demanda cumprida, Exato, né? né? Aí a gente vai produzindo mais conhecimento e a gente vai vendo que, olha, veja bem, isso não é exatamente a maneira mais efetiva de lidar com o problema. Tem um outro jeito aqui que funciona melhor. E além do mais, se a gente olhar bem para a nossa Declaração dos Direitos aqui, para a Constituição e para nosso Código de Ética, vai chocar um pouco, você não acha? Então, vamos começar a ser mais consistente. Então, essas coisas, elas vão, né? Eu acredito, Elas vão evoluindo. eu acredito nisso também. Então, o que tem me deixado bem contente, Ana, é que as pessoas estão entendendo que realmente está naquele momento, né, da transição. Eu acredito que quem te procura, quem me procura para supervisão, para curso, está bem voltado para isso. Eu quero algo mais, eu preciso fazer algo diferente, porque eu tenho clientes que o que eu estou ensinando, todos os processos que ele já passou já não são suficientes. Só que a RFT não é só para essas crianças que já avançaram no nível X. Não, você pode ensinar de forma relacional a partir do momento que ela começa a demonstrar todas Não. as capacidades
a Ana já citou anteriormente, né? Então, isso é o futuro mesmo das intervenções. E, Ana, eu quero te agradecer demais. Eu sei que falar sobre esse assunto pra gente, para mim e pra você, né? Super legal, Se deixar, a gente fica horas falando sobre isso, né? E a Ana vai ser uma das nossas professoras da pós-graduação em RFT e ACT, aplicada ao autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. O Kelvis também, que não conseguiu participar hoje com a gente, mas nós teremos com certeza outras oportunidades, né? Para que ele possa participar. E é isso, gente. Vamos seguindo aí juntas aí com esse novo olhar, né? Acerca das intervenções, dos planos de atendimento dos nossos aprendizes que estão no espectro autista ou com outras neurodivergências também, não é? Então é isso, Aninha, muito obrigada. Gente, eu não sei o que aconteceu com o Instagram, tá? Porque para mim não aparece aquela não tá taxa mesmo. com as palavrinhas, sabe? Quando as pessoas começam a digitar o cursorzinho, nem aparece para mim, então nem tô vendo. Não tá aparecendo não tá aparecendo para ninguém, não, viu? Então aqui para mim não tá aparecendo. Sumiu, de repente eu não mexi em nada. Mas é isso, tá? Gente, muito obrigada, Ana. Obrigada mesmo. E até a próxima. Até, Beijo. gente. Tchauzinho.